Então, Marcos acabou acordando nessa cama, sentindo mais dores pelo corpo, e daí ele percebeu que estava na casa dos pais dele. Daí quando ele foi andar um pouco, sentiu mais dores. Daí percebeu que ele estava sentindo dor de novo, e quando foi olhar no celular, viu a data que era de uns anos atrás, de que quando ele achou o livro, o Manual do Colossal. Só que ele estranhou porque o livro não estava na estante, e ele acordou com muitas dores no corpo. Daí chamou o Jonas e várias pessoas que poderiam ter aparecido lá, só que ninguém apareceu. Daí ele estranhou muito aquilo, ele foi ver o celular dele, daí percebeu que ele tinha tipo voltado no tempo para quando ele tinha conhecido o Jonas e visto o Manual do Colossal. Ele achou aquilo muito estranho, então desceu para ver os pais dele e viu que estava tudo semelhante, só que ele não estava com o Manual do Colossal. E daí ele perguntou como era que estava tudo bem. Daí percebeu que tudo estava simples, comum, como se ele realmente tivesse acordado de um longo sonho. Daí ele foi checar as redes sociais, daí tudo que estava acontecendo. Daí ele realmente percebeu que era aquele tempo mesmo, só que sem ele ter achado o Manual do Colossal. Daí ele ficou pesquisando, vendo várias coisas, vendo os eventos, as coisas que estavam acontecendo. E realmente ele percebeu que ele estava nesse tempo. Daí ele achou realmente que estava todo esse tempo dentro de um sonho. Ele percebeu que ele havia adormecido, depois daqueles caras terem espancado ele. Daí ele achou que ele tinha alucinado. Daí, convencido disso, ele resolveu seguir a rotina dele, como ele já tinha feito. Só que aí ele se lembrou de tudo que ele tinha aprendido naquele tempo. E daí ele se lembrou sobre o que ele aprendeu sobre fotografia. E daí ele foi checar nas redes sociais e viu que era tudo aquilo, que era tudo verdade, tudo que ele aprendeu. Daí ele foi falar com os pais dele e disse que gostaria de fazer um curso de fotografia para ser fotógrafo. E daí os pais dele estranharam essa decisão repentina dele, mas aí concordaram. E daí ele começou a fazer o curso com o conhecimento que ele havia adquirido. Ele já sabia como eram as coisas na fotografia, e daí as pessoas ficaram surpresas com a capacidade dele. E ele percebia que ele não esquecia de nada que ele aprendia, como se aquela capacidade de memorizar tudo tivesse ficado com ele. E daí ele começou a passar bem nos cursos, começou a se destacar, tornar o melhor. Daí as pessoas consideraram ele até um superdotado. Daí chegou um tempo que ele foi estudar para uma faculdade de prestígio, só que aí ele se lembrou de algumas coisas que havia acontecido e voltou um tempo para o Brasil. Daí encontrou aquele garoto que ele havia salvo daqueles valentões que tinham espancado ele e deu um jeito de se tornar amigo dele. E daí ele se lembrou também do Felipe, ele pesquisou e encontrou ele. Daí se lembrou do que ele havia sofrido de bullying. Daí, como ele estava percebendo que as coisas estavam acontecendo como sem ter os colossais, os universais, nada daqueles heróis de outros universos, as coisas na Terra estavam seguindo aquela ordem comum, sem eles. Daí ele começou a dar um jeito de se aproximar do Felipe e começou a amizade pela internet. Depois ele conseguiu se tornar um amigo próximo dele e fizeram um trio de grandes amigos. Daí, aquela situação lá do bullying, quando tá acontecendo com o Felipe, ele conseguiu superar com a ajuda do Marcos. E daí, com o tempo, ele voltou para a faculdade, continuou os estudos dele. E daí ele acabou arrumando um emprego como fotógrafo e ele começou a se destacar bem pelo grande conhecimento que ele tinha e habilidade. Ele virou um fotógrafo bem famoso. E logo se lembrou que a avó dele logo acabaria morrendo, então ele deu um jeito de passar um tempo mais com ela. Ele passou vários dias com ela, depois de ele se lembrar disso. Daí ele teve que voltar. E daí até que ele recebeu novamente a notícia que ela estava muito doente e já sabia que ela ia morrer. E foi, acabou passando mais um tempo até que ela faleceu. E ele, depois disso, voltou a escrever novamente um poema parecido com o qual ele havia escrito, que ele se lembrava, só que aí diferente. Daí quando ele postou junto com a lamentação, a Glória apareceu nas redes sociais querendo escrever uma música a respeito, que ela também havia se tornado um grande fã do trabalho dele. Então ele concordou e ela escreveu uma música. E daí, depois disso, ela começou a interagir mais com ele, disse quanto gostava do trabalho dele, e ele disse que também gostava bastante das músicas dela. E daí ele se lembrou das músicas que havia sido escritas por ela, que ele ouviu. E daí ele disse que ele tinha mais ideia de composições que ele poderia fazer para ela, se ela concordasse. Ela aceitou e ele mandou as músicas que ele se lembrava de ter visto ela escrevendo no sonho. E daí ela gostou bastante e acabou colocando como ele o compositor dessas músicas. E ela começou a ficar bem famosa com essas músicas novas.
E daí, passando-se um tempo, daí se lembrou dos amigos dele e se propôs a pagar a bolsa de estudos deles, o que eles ficaram muito gratos e disseram que iriam retribuir o favor quando pudesse. E daí ele acabou se lembrando de muitas invenções que ele havia aprendido a construir com o Alfredo, com o Guilherme e muitas outras coisas. E daí ele resolveu experimentar construir uma máquina de teletransporte, que ele viu como eles faziam. E daí, depois de construir tudinho, num local escondido, ele experimentou e daí ele ficou muito espantado que ele viu que deu certo. E daí ele simplesmente ficou tão impressionado que no instante não conseguiu pensar em muita coisa. E daí ele resolveu esconder aquilo, não revelou para ninguém ainda. E daí ele experimentou construir uma arma de raio paralisante. Ele se lembrou que era muito usado para neutralizar bandidos, para evitar que eles fossem feridos. E depois de ter terminado, ele experimentou em uns animais de esgoto que ele acabou encontrando no local e viu que realmente funcionou. Daí ele ficou tão espantado que não soube o que dizer sobre ele ter conseguido construir essas coisas com base em um sonho que ele teve. E daí ele ficou pensativo com relação a isso. E daí, depois de vários meses, ele foi pensando numa forma de como colocar isso para as autoridades verem. E daí pensou que poderia ser uma coisa boa até para dar uma ajuda para a comunidade. Até que, num certo tempo, ele acabou recebendo uma chamada para ser fotógrafo da sobrinha de uma mulher. Daí ele aceitou. E daí ele viajou para lá, para o local onde ela morava. Daí quando ele se sentou no local onde ele tinha sentado do sonho que ele se lembrava, ele viu a live da Glória e viu a cena quase exatamente parecida de quando ela o viu a primeira vez no sonho. E daí acabou acontecendo as coisas quase tudo semelhantes, só que um pouco diferente. Daí depois de terem passado o dia inteiro junto com ele e ele ter fotografado boa parte de tudo que ele estava fazendo no aniversário, ele participava de tudo. Ainda mais que tinha um carinho ainda maior por ele, pelas músicas que ele acabou dando para ela. Eles gostaram bastante. E foi se passando o dia, e daí, já no final de tudo, já ele havia arranjado um tempo para comprar um presente para ela, que ele já sabia que era aniversário dela, mas deu um jeito para inventar uma desculpa para não desconfiar. E daí, depois do aniversário dela, de tudo que aconteceu, ele resolveu já ir embora. E daí a Glória chamou ele, disse que queria falar com ele em particular. E daí eles foram para lá conversar num local, numa varanda, onde não tinha ninguém por perto. E no momento que chegaram lá, ela começou a conversar com ele, falou que era muito grato por tudo que ele havia feito por ela. Ele disse que tinha algo tão impressionante para contar para ela que poderia ser que ela não acreditaria. Daí ela disse que estava todo resolvido. E daí ele contou tudinho o que ele havia sonhado para ela, sobre tudo e toda a situação. Daí foi contando e daí passou bastante tempo. Daí ele disse que se for possível ele conseguir melhorar o mundo, ele vai tentar, ainda que seja bastante difícil. Ele vai querer ser um herói, ainda que não como que ele sonhou, mas ele pode ser um herói para o mundo. Daí nesse momento, ele parou de falar e percebeu que a Glória não estava respondendo. E percebeu que começou a ficar tudo silencioso. Daí ele começou a estranhar tudo isso e daí foi perguntando o que está acontecendo. Daí nesse momento, chegou atrás deles uma mulher e disse que o teste já havia acabado. O teste, ela estava falando. E ela disse que era uma universal realidade e que ele foi colocado num teste em uma realidade que está só dentro da cabeça dele para ver como é que ele reagiria com o fato dele não ter se tornado um colossal. E ele acabou passando no teste, já que ele mostrou que ainda, mesmo sem poderes, mesmo sem tudo aquilo ter acontecido, ele preferiu seguir em frente sendo alguém que procura transformar o mundo em um lugar melhor. E daí, nesse momento, ele se tocou que ele não havia sonhado nada daquilo. Ou seja, então, para ele passou bastante tempo, só que na realidade só passou algumas horas. E que agora ele já vai poder sair desse teste. Então, ela fez tudo escurecer. E daí, ela disse que era para ele abrir os olhos, e daí ela sumiu. Ele abriu os olhos e viu que realmente havia estado sonolento todo esse tempo. E daí viu todos os aniversários lá perto dele, perto da cama dele. E daí disseram que ele arrasou com tudo que fez. E daí ele percebeu que não havia perdido ninguém. Ele abraçou todo mundo e disse que sentiu muita falta dele. E daí disseram que ele era um rapaz de um bom coração. E que havia arrasado com tudo que fez.